Muito boa noite, pessoal. Muito boa noite. Boa noite, Arthur. Aqui sempre requer uns ajustes finos. Pois então, deixa eu mexer um pouquinho aqui também, que eu acho que quando a tela divide, fica um pouco diferente para a gente aqui. Mas pelo Que menos maravilha! Que honra, meu irmão. Chegou o grande dia. Gente, é bom começar a live assim, viu? Porque quando o convidado tá junto com a gente, começa a pipocar a gente entrando aqui, ó. Que legal. Que maravilha. Fico muito feliz por estar aqui. Tô tendo um apoio de iluminação da Raila aqui para tirar um pouco a sombra, mas acho que ficou pior ainda, amor. Deixa lá. Gente, e só gente legal entrando aqui, Lucas. Oi? Muito bem. Só gente legal entrando aqui, eu tô vendo muita gente bacana podendo entrar. Pouquinho em pouquinho o pessoal vai chegando aí, vai se conectando com a gente. Quero te agradecer muito pela sua presença hoje aqui, meu amigo. Quanto tempo, né? Essa live demorou muito para acontecer. Rapaz, eu tenho uma crença que realmente chegou a hora, porque pelo menos a minha parte da sua também tenho certeza. Nós já vimos alimentando esse interesse, né, de compartilhar, unir essa energia, esse propósito que nós temos. E eu estou com o coração transbordante de alegria, talvez nos momentos que eu mais vou lembrar, que mais eu quero compartilhar aí. Muito legal. Eu me senti assim, nesse momento que a gente está, né, vivendo praticamente o mundo, mas principalmente a gente aqui na nossa realidade do Brasil, esse momento da quarentena, esse momento onde as pessoas estão mais em casa. E aí as lives, claro, né, foi um canal que as pessoas encontraram para poder se conectar. É muito legal como que isso vem se desenvolvendo e ver também o desenvolvimento das pessoas. Mas é como se eu estivesse olhando para o céu numa noite estrelada e eu vendo aquele monte de estrela, aquelas lives acontecendo, e eu torcendo para... Sabe quando você está torcendo para ver uma estrela cadente? Eu torcendo para a gente poder achar um espaço nas nossas agendas para poder fazer essa live, porque estava faltando, eu ficava vendo, falei, gente, a gente tem que achar um tempo, minha agenda aqui é corrida, a sua mais ainda, você é um cara super requisitado aí no mercado, e felizmente que bom que a gente pôde se encontrar aqui, te agradeço muito pela sua generosidade de vir aqui trazer um conteúdo para a gente e falar para essa turma bacana aí um pouquinho sobre alta performance. Vamos falar sobre as nossas experiências, principalmente as suas, que hoje, até para a galera que está entrando aí, poder se localizar um pouquinho. Eu tenho certeza de que todo mundo que está acompanhando a gente aqui conhece perfeitamente o Lucas Fonseca. O Lucas Fonseca é um cara hoje considerado, né, o melhor palestrante do Espírito Santo. Então, com o MAP, que é um treinamento também entre os melhores do Brasil, se não o melhor no seu segmento. E eu vou começar, Lucas, se você me permitir, não te apresentando, mas dando o meu ponto de vista sobre você. Pode ser? Fazer de uma forma um pouquinho diferente? Ainda bem que... Eu acho que está dando um delay aí, Arthur. Tá travando um pouquinho a sua conexão, tá travando um pouquinho a sua conexão. Mas eu ouvi, mudar a conexão, eu ouvi bem. Eu ouvi bem Pedro Bial. Isso. Jô Soares. Eu ouvi bem o Jô Soares. Eu amo entrevista. Em tempos de isolamento, dá até para dizer, ó, beijo do gordo. Em vez de bater aqui um pratão de morango com banana e iogurte aqui, a gente... Então, vamos lá. Gente, primeiro deixa eu começar apresentando meu ponto de vista sobre o Lucas Fonseca, esse amigo querido, que tá aí na velha guarda dos núcleos, uma das primeiras pessoas a acreditar no meu trabalho, depois que eu entrei para a organização do BNI, foi uma das primeiras pessoas que eu encontrei ali. E, obviamente, como vocês bem conhecem, o Lucas é um cara super cativante, não tem como você estar do lado dele e ficar para baixo. E a gente se encontrou ali dentro daquele ambiente do BNI. E eu lembro até hoje do Lucas me perguntando assim, a reunião era lá no CT ainda, nosso grupo era pequenininho, e o Lucas falou assim, pô, vencedor, eu entendi que esse seu produto dá para vender qualquer coisa, esse seu método dá para vender qualquer coisa. E eu falei assim, não, qualquer coisa não, só coisa boa. Primeiro a gente tem que transformar qualquer coisa numa coisa boa, para depois a gente levar isso para o mercado.
E dali a gente desenrolou uma conversa muito legal, acabamos desenvolvendo uma relação aí comercial, né, onde o Lucas fez parte do meu programa de mentoria dos núcleos e agora acabou de passar pelo Velox Black, que é o Dream Team dos núcleos, né? As pessoas que executaram os núcleos na mais alta performance. E que eu venho acompanhando a carreira do Lucas, passamos por bons bocados juntos. Para quem enxerga, para quem está vendo de fora, a gente trabalhando no mercado, tanto eu com a comunidade do Vamos em Frente, tracionando aí quase 500 empresários junto comigo, o Lucas com a comunidade dele do MAP. E sim, as coisas dão errado para a gente também. Sim, a gente passa por dificuldades também, desafios, e a gente tem que se reinventar e se ajustar como todo mundo. Eu acho que é nesse ponto, Lucas, que a minha admiração cresce ainda mais por você. Porque quando a gente começa a ver os bastidores, e nos núcleos a gente tem muito isso, quando a gente começa a ver os bastidores da vida da pessoa, e sai aquela pessoa que está ali no palco, onde tudo está fluindo, e entra aquele ser humano que também sofre, que também absorve coisas que não gostaria. E, cara, assim, eu considero que um divisor de águas na minha evolução tem sido estar do seu lado, porque parece que a sua área é mais forte bateu com a minha área mais fraca. E como que eu vejo que eu tenho evoluído, mas a gente até usando aqui uma linguagem da programação neurolinguística, modelando você mesmo. Tá? A sua diplomacia, sua habilidade de lidar com as coisas de uma forma positiva, sempre construtiva. Pode acontecer o que acontecer, você está sempre com um sorriso no rosto. Eu tenho um histórico acho que eu tinha a crença, né, de que eu já nasci um velho rabugento. Então, o meu era extremo oposto, né? Extremo oposto, você me conhece bem. Então, até mesmo por isso eu acabei me tornando um mentor, porque eu quero extrair o melhor das pessoas, mas eu não tenho pena de ver onde é que está o problema e resolver o problema. E eu encaro isso, né? Eu tive que fazer isso ao longo da minha vida e você me ajudou muito a poder fazer isso de uma forma muito mais leve, de uma forma muito mais agradável para poder tracionar meu crescimento. Então, eu não queria iniciar a nossa conversa sem passar. Essa é a única parte da nossa conversa que eu vou ser bonzinho com você. Há vários próximos capítulos, né? Que felicidade, meu irmão, que felicidade, que honra. As pessoas que estão acompanhando agora, de fato, a gente tem essa relação, né? Eu estou em Vitória há aproximadamente 2 anos, e quando eu cheguei em Vitória, eu tive a sorte, o universo me presenteou, que as primeiras pessoas que eu me conectei foi com você e com Lícia. E talvez fossem as pessoas que eu precisava me conectar. Eu acredito muito na força do universo, a frequência que nós emanamos, e você traz muito isso, né? Então, acho que a gente vai fazer uma live daqui a pouco para trocar elogios, né? Porque a gente está cheio de histórias aqui, e é maravilhoso isso, porque você realmente me provoca a ser melhor, me dá ferramentas para isso. E eu até mandei um disparo para os seguidores que vão assistir depois aqui, comentando que foi revelado quem é o meu mentor. Eu coloquei essa expressão hoje nas minhas redes sociais, porque inúmeras pessoas me perguntam: Lucas, o que você fez para performar? O que você fez para ser reconhecido como o maior palestrante do Espírito Santo? E quando eu falo maior palestrante, eu estou explicando isso aqui, Arthur, porque eu fiz em 2019 126 palestras. Então eu fui o palestrante reconhecido como o maior palestrante do Espírito Santo pela performance e pela quantidade de contratações que eu tive durante o ano de 2019. E as pessoas me perguntam muito sobre isso. Ah, Lucas, mas você tem isso, é só o dom? Não é só o dom, tem tudo uma qualificação também que tem, né? E você que está aqui comigo, junto com a DPI, que é a sua empresa, foi de fato uma baliza, né? Pavimentou todo um caminho, me deu ferramentas. Eu tenho uma caixa de ferramentas que você me deu, que eu uso o tempo inteiro, e o sentimento mais genuíno que eu acesso neste momento é que todas as pessoas que irão assistir esse vídeo, essa live, possam também experimentar isso com você um dia. Perfeito, perfeito. Lucas, muito obrigado. Se alguém está esperando a gente fazer perguntas do tipo, como é que você se sente sendo um sucesso? Só um minutinho, vou trocar a internet. Arthur, só um minutinho, pode continuar. Ok. Então, eu quero dizer assim, para a turma que está nos assistindo aí, se alguém está na expectativa de que a gente faça perguntinhas do tipo, como é que você se sente sendo um sucesso, pode esquecer que nós vamos aqui aprofundar, nós vamos falar de bastidor, nós vamos falar das nossas estratégias pessoais, hoje principalmente as do Lucas aqui, que é meu convidado aqui nessa live. E aí, Lucas, quando a gente fala de sucesso, né, que é uma coisa que as pessoas estão muito em busca, e algumas vezes essa definição do que é o sucesso, para elas acaba ficando um pouco misturada. Fala para mim
em termos de indicadores, o que é sucesso para você? O que você considera sucesso na sua vida, na sua jornada? No meu ponto de vista, sucesso parte do pressuposto de primeiro se conhecer, descobrir quais habilidades que eu tenho, o que eu posso contribuir com o universo a partir de uma conjuntura de crenças que eu tenho e, consequentemente, poder usufruir dessa capacidade que eu tenho que possa inspirar as pessoas. Se você perguntar, talvez, o que é sucesso para mim, talvez é ter a realização de poder contribuir com as pessoas no que eu mais acredito, no que eu mais busco na vida. Que legal, muito bom. O Earl Nightingale dizia, né, que o sucesso é a realização progressiva de um ideal de valor. Quando você falou a palavra realização, me veio na mente imediatamente a sentir que está progredindo, sentir que está evoluindo o tempo todo, legal. E dentro desse caminho, né, como você falou, você foi reconhecido aí como o maior palestrante do Espírito Santo em quantidades de palestras e também no impacto que você tem promovido no Estado através do seu conteúdo, etc. Então, é muito normal, até as pessoas que estão aqui com a gente ver o seu palco acontecendo, a gente vê as coisas boas que estão acontecendo na sua vida. Mas vamos falar aí nesses últimos 2 ou 3 anos para cá, o que você poderia compartilhar com a gente de algo que você planejou e não aconteceu, por exemplo? Nossa, foi. Eu sabia que viria. Muito bom. Perguntas que só você faria. E depois eu quero gravar essa live e publicar ela lá. Na verdade, talvez seja o maior desafio que eu experimentei na vida, foi exatamente isso. Quando algumas coisas que eu planejei não deram certo. E talvez o maior desafio que eu tive foi quando eu esperei algo e não aconteceu também. Então, quando eu planejei confiar nas pessoas e não fui correspondido, talvez foi a maior superação que eu enfrentei na vida. As pessoas que me conhecem há mais tempo conhecem a história do vencedor, que foi alfabetizado aos 17 anos. Só que aí nesses 2 anos, 3 últimos anos, como você brilhantemente me provoca a falar sobre, é exatamente aquela história do passado ficou, se fosse comparar, menor do que a que eu vivi. Porque confiar nas pessoas é uma habilidade que eu tenho, ainda tenho e quero continuar tendo, né? Mas, de fato, me trouxe também um desafio que, se eu não tivesse essa força, essa vontade, esse acesso grandioso no anseio de ser cada vez melhor, talvez eu não tivesse conseguido atravessar para chegar onde eu cheguei. Perfeito. Mas em termos comportamentais, quais foram as suas... Cita aí umas 3 frustrações que você teve nesse caminho de acreditar nas pessoas e estar frustrado. Em que sentido comportamental, a gente não vai citar nome de ninguém aqui, mas em que sentido comportamental essa frustração? Só para o pessoal ter um pouco mais de precisão do que a gente está falando. Assim. Exatamente. Um comportamento que eu sempre tive é de delegar às pessoas e somente confiar nelas, né? Outro comportamento também é a partir de uma crença de que as pessoas ao meu redor são as pessoas mais importantes do mundo. Então, eu tinha esse comportamento de acreditar na crença que todos ao meu redor são as pessoas nas quais eu posso confiar. E talvez também um comportamento de achar que eu era tão querido, a pessoa mais querida do planeta. Ou talvez um pouco a maior lição, e como agora eu estou aqui abrindo mesmo para você essas respostas, talvez o momento que eu mais aprendi foi por isso, porque eu tinha vivido uma história de superação na vida, eu tinha avançado dentro da superação, e talvez eu tivesse desenvolvido uma crença que todo mundo me adorava porque eu era aquela pessoa que superou, etc. E tal. Então, um comportamento de olhar para mim sem perceber que eu precisava ter um outro comportamento de avaliar mais, contribuir mais também, fazer mais o meu papel. E tirar aquela crença que as pessoas todas me amavam, que era a pessoa querida por eu ter superado no passado. E como é que você se resgatou disso? Como que eu me resgatei? Exato. Tá dando um delay aqui, Arthur. Não sei. Tudo bem. Para as pessoas que estão assistindo, não sei se está tendo esse delay aí. Como que eu me resgatei? Coisas normais de Instagram. Como é que você se resgatou? Isso aí. A internet. Isso. Mas depois eu volto e troco a internet aqui de novo. Ah, sim, show. Na verdade, talvez seria muito mais bonito eu dizer assim, que eu me resgatei pela força, talvez seria mais bonito eu dizer que eu me resgatei porque eu acredito em mim. Mentira. Eu me resgatei porque eu fazia, ou eu superava, ou eu afundava de vez. Não tinha uma escolha, assim. A única alternativa era vencer. E aí,
Quando a única alternativa é vencer, quando a gente acredita genuinamente que tudo que nós quisermos, nós vamos alcançar, me moveu. Foi daí que eu criei a expressão sangrar por dentro e brilhar. Oh, que legal. Muito bom. E Arthur, dentro desse caminho do que você planejou... Tá chegando com delay para você também aí? Tá chegando só um pouquinho. Eu acho... Pessoal, digita aí se vocês estão... Se isso está impedindo vocês de acompanhar então, a gente. Eu tô curioso. Ou se é uma coisa normal de Instagram que a gente toca o barco aqui. Estou curioso para saber também se para as pessoas está tendo esse delay, porque para mim eu termino, aí demora a chegar para você. Eu acho que está dando para acompanhar, para mim aqui está dando para acompanhar também. Quem está acostumado aí com o Instagram sabe que isso faz parte. A Maria escreveu aqui, desistir jamais. Isso mesmo, Maria, muito bom. Rodrigo de Bernardi, que também colocou, né? Que sucesso é vencer-se todo dia. Muito bom, Rodrigo, muito legal, cara. Isso aí. Como é que você considera hoje, a gente está falando aí sobre frustração, sobre expectativa, etc. Como é que você considera hoje, Lucas, esse caminho de ter que empreender, de ter escolhido empreender no Brasil, dentro desse cenário todo que a gente está vendo, e o Brasil não, no mundo inteiro, né? Mas a gente sempre tem nossos desafios aqui, tem uma crença coletiva muito forte sobre como é empreender no Brasil. E como é que você enxerga isso hoje no seu ponto de vista em relação a outros países que a gente tem notícias aí de que às vezes empreender, de que conquistar nossos sonhos seria um pouco mais fácil? Qual é o seu ponto de vista sobre isso? Eu acho, no meu ponto de vista, do Brasil se torna um pouco mais solitário a vida do empreendedor, né? O empreendedor é aquele que acorda desempregado todos os dias, é alguém que tem que realmente todos os dias inovar, adaptar, criar cada vez mais. E a nossa deficiência vem porque no Brasil não se ensina empreendedorismo na educação convencional. E aqui o empreendedorismo geralmente é aprendido na prática. Quando alguém ousa acreditar em suas ideias, em seus projetos, ele vai para a prática, ele enfrenta todo o desafio que ele talvez não enfrentaria em outro país. Então, no meu ponto de vista, empreender no Brasil é um ato um pouco solitário, mas ao mesmo ponto algo enobrecedor também, né? Porque os empreendedores do Brasil têm crescido cada vez mais. Eu estava vendo outro de uma live lá daquele aplicativo que você faz pagamento online, não fazendo a propaganda aqui, né? E percebi assim, gente, como que está mudando no Brasil? Os empreendedores estão cada vez mais se destacando. Eu sou muito otimista. Imagino que é um desafio, mas eu tenho um otimismo muito grande, imaginando que cada vez mais a tendência é crescer. Mas, resumindo a sua pergunta, eu vejo como um grande desafio, assim, um pouco solitário mesmo. Eu também tenho esse né? Eu tenho esse ponto de vista também, de que no Brasil a gente tem uma luta contra o sistema um pouco maior às vezes, mas eu gostei do seu ponto de vista de que também torna o empreendedor aqui mais honrado, né? A gente não... Eu vi uma entrevista do Ayrton Senna uma vez, inclusive com o Jô Soares, que você citou aqui no início da nossa conversa, e o Jô Soares perguntou para o Ayrton por que os pilotos brasileiros, quando chegam na Fórmula 1, por que eles se destacam tanto? Aí ele fala, porque a gente briga muito para chegar lá. Quando a gente chega lá, perder não é uma opção. Agora, o europeu, os melhores autódromos, os fabricantes estão todos do lado dele. Se ele não fizer nada, ele anda naquele carro do mesmo jeito. O brasileiro não. O brasileiro, quando chega na Fórmula 1, segundo, né, o ponto de vista do Ayrton Senna, ele falou, quando a gente chega lá, cara, é matar ou morrer, é coisa de tem que dar certo, não tem opção. E ele falou que ele sentia isso, essa zona de conforto mais presente nos pilotos europeus, porque eles pareciam que não tinham a mesma garra, para eles não era o mesmo nível de conquista do que é no Brasil. Hoje, você considera que se você tivesse... acho que a Liliana que citou aqui sobre os Estados Unidos, fora cenário de pandemia, você considera que se o seu trabalho se você tivesse feito todo esse esforço que você fez, se reinventado, se reconstruído, todos os momentos que você teve, se você tivesse feito isso lá, você acha que você estaria mais longe? Arthur, realmente a internet, meu irmão, acho que pela primeira vez na história, está sendo um desafio aqui. Isso vai desenvolver a crença que nós teremos a segunda edição, para corrigir essa questão da internet aqui. Mas eu consegui te ouvir perfeitamente e acredito sim, eu tenho uma mentalidade, o meu mindset, né, que é a área que eu trabalho,
é muito, às vezes, não adaptado à realidade. Essa pergunta que eu vivo, ou que eu vivi no passado. Talvez a maior habilidade que eu tenho na vida é quebrar paradigmas. E talvez eu vim quebrando paradigmas como pessoa, na minha vida escolar lá, mesmo depois de adulto, e talvez quanto empreendedor. E se você buscar onde eu busco energia, onde que eu busco inspiração, geralmente está em outros países também. Eu já falei para você, inclusive, né, do seu mindset, falei, Arthur, você tem uma mentalidade internacional. Porque na experiência que eu ouço, as pessoas que me inspiram, os grandes líderes no mundo, geralmente têm uma mentalidade um pouco diferente, e existe um grupo maior de pessoas conectado com isso. Então, o empreendedor, no meu ponto de vista, além dele ser um pouco solitário, porque ele precisa inovar, ele precisa... Nem sempre tem alguém acreditando no projeto dele, é algo que ele vem rompendo. Porque houve, sim, em determinado tempo no Brasil, um status muito grande para quem era um servidor público, para quem tinha a famosa estabilidade. Eu tenho uma crença que estabilidade não existe, mas existia toda uma apologia em prol da estabilidade. Então, isso, no meu ponto de vista, e até falando um pouco pela minha história, quando eu deixei tudo, eu pedi demissão de cargos efetivos que eu tinha em órgãos públicos e fui empreender, o primeiro rótulo que eu levei que eu era doido. E talvez até seja, mas deu muito certo. Deu muito certo. Então, o empreendedor, além de ele romper todos os desafios, que são de impostos para pagar, a burocracia que é muito grande, graças a Deus está evoluindo, mas é muito grande ainda, ele enfrenta aquele paradigma de determinadas pessoas olhar assim, esse cara, será que vai dar certo? Eu recebi outro dia uma pessoa que até então era muito próxima a mim, quando eu era mais novo, e falou assim, Lucas, nós estávamos falando aqui na cidade que você morava, deve ter dado certo você, né? Porque a gente falou que você não conseguiria 6 meses se você não voltou ainda para a cidade, porque você não deve estar passando fome. Então, ou seja, no mindset das pessoas, empreender, das pessoas generalizando, né? Claro, empreender é um ato doido, é um ato assim, inovador para algumas pessoas, claro. Só que eu busco eliminar isso conectando com pessoas como você, por exemplo, que também tem isso na veia, e tenho muito claro para mim as pessoas que me inspiram. Então, isso tem sido um grande diferencial para mim também. Às vezes, quando me falta um pouco de estratégia interna aqui dentro, eu olho para frente, eu olho onde eu quero chegar, e é exatamente isso que me move, Arthur. Quando eu vi que se alguém fez e deu certo, é possível. Se tudo que é possível pode ser possível para mim, se eu me dispuser a pagar o preço. Que legal. E quando a gente fala de alta performance, a gente é normal, exatamente o que você acabou de falar, a gente se espelhar nas pessoas que fizeram grandes realizações. E aí eu vou dar o meu ponto de vista individual agora, tá? Mas me soa, às vezes, que as pessoas estão começando a se sentir pressionadas por ser iguais a elas, sabe? Parece que a pessoa fala assim, nossa, se eu não impactei 1 milhão de pessoas, se eu não tenho uma grande empresa, se eu não tenho 5.000 funcionários, se eu não tenho uma multinacional... Parece que as pessoas falam com uma certa lamentação de não ter chegado lá. E às vezes eu sinto que o talento daquela pessoa é muito mais ser realmente uma dona de casa ou um dono de casa. Eu conheço, inclusive, um amigão meu que é um dono de casa. Assim, ele gosta de estar ali, cuidar da família. Mas o mundo fica pressionando o cara, dizendo assim, cara, mas que dia que você vai realizar uma coisa grande na sua vida? Que dia que você vai ter uma mega empresa? Que dia que você vai crescer? E eu falo, gente, eu não quero crescer em empresa, eu quero ficar com meus filhos. Como é que você vê nessa era que a gente que tanto se fala nos palcos todos de empreendedorismo, se fala de alta performance, de crescer, de ficar milionário, você pode, você pode. Em que momento você acha que esse você pode não está virando você deve? Uau, que maravilha essa pergunta, Arthur. Eu também penso muito sobre isso. Eu chamo isso de ditadura empreendedora, onde as pessoas... O Brasil tem uma habilidade muito grande de criar padrões. E esses padrões são impostos a partir dos padrões familiares. Por exemplo, se você casa, tem que ter filho. Se você tem um filho, tem que ter 2. Se você tem 30 anos no casou, tem alguma coisa errada. As pessoas vão criando padrões na forma pessoal. E quando a gente se torna empreendedor, existe essa ditadura do empreendedor ser bem-sucedido. Só que, independente da área empreendedora, eu sou da área, então eu posso falar, existe uma moda muito grande falando de prosperidade que me estressa em algum momento, porque as pessoas falam de prosperidade dentro de um modelo. Para algumas pessoas, ser próspero é ter uma Ferrari, para outras não. Para mim, no meu mapa mental, eu nunca tenho sonho de ter uma Ferrari, não tem nada contra quem quer ter. Mas você tem que ter aquele carrão, aquele casarão, aquela vida próspera. Criou-se dentro do empreendedorismo um modelo, um padrão, que supostamente, para você ser bem-sucedido, você precisa ter tantos colaboradores, faturar tantos bilhões por ano.
Eu venho desconstruindo tudo isso, Arthur. No meu ponto de vista, o melhor empreendedor é aquele que faz a sua ideia dar certo. É aquele que convence mais pessoas a acreditarem no seu propósito. Então, talvez nessa ditadura empreendedora, que é um termo que eu utilizo muito, quando a gente se liberta dessa ditadura, a gente passa a empreender a nossa própria vida, a nossa própria história, o nosso próprio produto. Eu quis um pouco sair da modinha dentro de uma área do desenvolvimento humano e criar um método próprio exatamente por isso. Porque eu penso assim, eu quero ensinar no meu método aquilo que eu realmente acredito. Quem disse que para ser feliz e para ser bem-sucedido você precisa ter um carro importado? Quem disse que para você ser bem-sucedido no empreendedorismo você precisa ter tantas empresas? Então, a dica que eu daria para quem está assistindo essa live, que está empreendendo, crie a sua forma de empreender. Veja os modelos que estão funcionando e qual que é o seu ato mais empreendedor. No meu caso, eu acredito que o maior ato empreendedor que eu tive, porque na minha mente, no meu mindset, empreender significa inovar. Eu ensinava isso lá na escola quando eu era professor. Empreendedorismo é uma forma inovadora de administrar. Então, no meu ponto de vista, como que eu vou empreender uma empresa se eu não conseguir empreender uma ideia, um posicionamento, o que eu realmente acredito? Senão você vai na modinha do mesmo jeito. Da mesma forma que eu falei para você que tinha ditadura lá, que você tinha que ter a famosa estabilidade. Agora existe sim, eu adorei essa pergunta, obrigado por ter tocado nesse assunto. Essa ditadura empreendedora, onde as pessoas vão se encaixando. Elas criam as camadas de conquistas. Mais. Deu uma pequena travadinha. Uhum. Legal. Aí eu vou bater numa outra questão agora para a gente conversar. Porque às vezes as pessoas falam assim, você tem que ter um... Também, Arthur. Algumas vezes as pessoas falam assim, você tem que viver uma vida deliberada, com as suas próprias escolhas. Mas nós, como seres relacionais, a gente usa o próximo, a gente usa o outro como ponto de referência para saber para onde que a gente vai, se a gente está certo, se a gente está errado. Então, quando a gente vai nesse caminho de cada um buscar a sua essência, como é que eu vou saber como é que eu consigo saber se essa essência sou eu mesmo ou se não sou eu apenas trocando para um outro modelo? Ou seja, eu vou dar um exemplo. Eu gosto de dar exemplo, fica mais fácil. O adolescente ele tem uma necessidade de aceitação, é normal, né? Não todos, mas de uma maneira geral, tem uma necessidade. Ele está formando os grupos, ele quer ser aceito por aquele grupo. E tem aqueles adolescentes rebeldes que dizem, não, eu vou me vestir do jeito que eu quero porque eu não pertenço a nenhum grupo. Mas, na verdade, ele está formando o grupo dele. Ele quer outras pessoas que sejam... Ele se veste diferente, daqui a pouco ele está ditando a moda e aí ele está feliz da vida porque tem outras pessoas agindo como ele. Como é que eu consigo, aí, abusando um pouco da sua experiência com o MAP, treinamento aí que já treinou milhares de pessoas quanto ao Mindset, como é que a gente consegue criar um indicador para eu saber se sou eu mesmo ou se eu não estou sendo só cópia de uma outra coisa? Exatamente. No meu ponto de vista, algumas pessoas rebelam contra a ideia, querendo impor o seu ponto de vista. Tudo que eu vou contra alguém, mas eu quero impor o meu ponto de vista, isso não é democracia, isso não é liberdade. Eu sempre tenho dito que as pessoas têm confundido muito liberdade com falta de autoconhecimento. Né? Porque quando você se conhece, quando você tem a sua essência muito clara, pelo menos é a grande estratégia que eu utilizo e que eu ensino muito do MAP, como você citou o MAP aí, o que eu ensino as pessoas é acessarem a sua própria essência, estarem em paz com a sua verdadeira essência, com o seu ponto de vista, a sua forma de funcionar, o seu modelo mental e no restante do que se refere a outra pessoa, eu sou eu, você é você e nós somos diferentes. As pessoas não precisam concordar com as outras. E aí vem muito aquele pressuposto que é melhor ser feliz do que ter razão. Então, hoje, a grande dica que eu passo para as pessoas é que o melhor empoderamento que existe, esse é o meu ponto de vista, não que alguém tenha que acreditar, é ser livre. As pessoas confundem, dentro da área do desenvolvimento humano, existe também a ditadura do empoderamento, que é lá, você tem que estar empoderado, você tem que estar feliz todos os dias. Gente, eu nem todos os dias eu estou feliz. Nem todos os dias eu estou experimentando a maior alegria do mundo. Não é todo dia que eu acordo lá vencedor, achando que o dia está lindo para mim. Quem está rindo todos os dias, quem está todo dia no padrão de comportamento, pode ter criado um personagem também. Se a pessoa criou esse personagem e está tudo bem para ela, ótimo.
Agora, o que eu tenho percebido dessa falta de autoconhecimento é criar um modelo de posicionamento para formar grupos, como você falou. Ah, fulano é careta, mas aí você, todas as pessoas que concordar com aquela pessoa, é tida como ruim também. Então, uma frase que eu utilizo muito, eu criei ela a partir do meu ponto de vista, é ser empoderado de verdade é ser livre. Ser empoderado não é estar bem todos os dias, não é querer estar contra as pessoas que você critica. É você ser livre. Livre para ser quem você é, a funcionar da forma que você funciona, mas não também querer que as pessoas concordem com você, querer que seu ponto de vista seja imposto pelas outras pessoas também. Legal. Eu vi uma palestra esses dias de um cara, um psicólogo, e ele estava falando um pouco sobre isso, né? Segundo o ponto de vista dele, no sentido de, esquece essa vida 100% plena, onde as suas finanças estejam 100%, exatamente. A sua família está 100%, sua saúde está 100%. Na hora que você coloca atenção para ser muito bom numa coisa, o seu dia tem 24 horas, alguma coisa vai ficar para trás. E eu imagino que as pessoas estejam sofrendo em alguns momentos, porque eu sou um mega empresário, mas meu casamento não está bem. Ou eu sou muito saudável, mas eu não consigo ser tão bem em performance com a minha empresa. Como é que você enxerga isso no sentido de... eu sempre vou puxar para os indicadores, que ponto de vista você poderia dar para essas pessoas para fazer uma gestão em alta performance, para manter esse nível alto de resultados, diminuindo essa frequência de sofrer, essa frequência de autodecepção com áreas que não estão 100%. Como é que você trabalha isso hoje no MAP? Que ponto de vista você pode dar para as pessoas aumentarem as performances delas, sem tanto sofrer mesmo por alguma coisa que não está 100%? Sem tanto sofrimento, né? Sem sofrimento. Na minha primeira dica, primeiro é aquela frase minha super conhecida: quem quer ser bom em tudo, se torna excelente em nada. Então, para você se cobrar menos, minha primeira dica é descobrir qual é a sua maestria, qual é a sua maior habilidade, em qual padrão você não se encaixa, e está tudo bem. Eu sempre falo isso, eu não sei a tabuada até hoje, não quero saber também, não é a minha habilidade. Eu falo isso porque eu já fui cobrado, porque como que eu era professor e não sabia a tabuada? Eu nem sei se as pessoas sabem a tabuada hoje, mas era um padrão que eu era criticado por não saber. Então tem um monte de coisa que eu não sei na vida, e está tudo bem. A melhor forma de não se cobrar é você descobrir qual é a minha habilidade, qual a minha melhor habilidade, potencializar essa habilidade. Quando é que você não tem que saber das outras coisas, mas quando você foca naquilo que está na sua essência, naquilo que está na sua melhor habilidade, você começa a encontrar essa liberdade, essa paz interior, e não se cobrar tanto. E estar em paz também com os seus defeitos. Quando alguém fala assim, Lucas, mas você fala muito rápido. Não, realmente eu falo muito rápido. Eu falo muito rápido. Eu estou todos os dias, talvez, buscando falar mais devagar, etc. e tal. Não é uma deficiência, é uma forma que eu funciono. Então, o grande desafio de se cobrar menos é você estar em paz com o que as pessoas chamam de defeito também. Não é defeito, é a forma que você funciona. Porque quando você está em paz, se alguém falar assim, Lucas, você está ficando careca e eu achar ruim, é porque eu não estou em paz com isso. O que faz as pessoas se cobrarem tanto na área empresarial, na área conjugal, na área profissional, são as 3 áreas que eu exploro dentro da alta performance: a área conjugal, pessoal e profissional. Eu trabalho essas 3 áreas. É quando você está em paz com quem você é, descobre como que você funciona, identifica as suas melhores habilidades, e aquilo que você não dá conta, tá tudo bem. Tá tudo bem. E porque senão a cobrança tem o diálogo interno que nós temos, né? Existem os conflitos externos e os conflitos internos. Todos os conflitos externos são oriundos dos conflitos internos. Aquilo que eu não resolvo aqui dentro do meu mindset, na minha forma de funcionar, no que eu internamente não estou bem, tudo que as pessoas disserem a respeito daquilo vai me ferir profundamente. Então, eu, Lucas, claro que eu tenho um monte de defeito meu que eu não devo ter consciência ainda, mas eu busco também enumerar quais são os meus defeitos. Não para querer mudar todos os dias, querer se encaixar num padrão, querer ser referência de perfeição. Muito pelo contrário. Eu conecto muito facilmente com as pessoas porque eu abro perante as pessoas as minhas feridas e os meus defeitos também. Legal. Repito, quem quer e nesse caminho não é excelente em nada. Perfeito. E nesse caminho de você persistir para conseguir alcançar essa alta performance, como é que eu divido essa linha entre persistência e teimosia? Então, se eu definir, entendi meus defeitos, etc., vou me lançar
numa estratégia para alcançar alta performance. Até a Beatriz perguntou aqui, né, o que é alta performance nesses tempos de pandemia. E as empresas estão comprando essa crença de que elas têm que se reinventar, e muitas delas estão tentando se reinventar sem nem se redescobrir primeiro. Ou seja, ela não sabe nem quem ela é e está tentando se reinventar. Como é que você vai reinventar uma coisa que você não sabe o que é? Então, eu vou puxar o gancho aí dessa pergunta da Beatriz. Como é que você sabe até onde você tem que persistir naquele negócio para fazer ele dar certo? Ou em que ponto isso virou uma teimosia de fazer para agora tentar provar que dá certo? Como é que você hoje, no seu ambiente de mindset, que você é um especialista, como é que você pode trazer mais clareza para a gente dividir entre teimosia e persistência? Adorei essa pergunta. Me fez lembrar da minha teimosia em querer ser destro. Eu sou canhoto, literalmente canhoto. E uma época eu cismei que eu teria que ser destro, porque as cadeiras, tudo foi feito para destro no Brasil, no mundo, né? O canhoto, a gente passa por muitas limitações. Então eu tinha uma teimosia de querer ser destro. Uma coisa que dificilmente eu serei. E aí desisti. Agora, a persistência, para mim, tem muito a ver com o propósito, com metas, com objetivos. Até porque se você tiver uma sã consciência, quando você determina um objetivo, uma meta, algo que você quer muito, você já vai identificar também se isso é uma utopia ou não, se isso é execuível ou não. Então, persistência, para mim, é algo que você quer, mas que você tem clareza, que aquilo é alcançável. Tudo pode ser alcançável, mas existe coisa... Eu falar que eu vou comprar uma Ferrari amanhã, a possibilidade disso não dar certo é muito grande. Então, existe o que eu chamo de execuível ou não. Quando você tem clareza do seu objetivo, da sua meta, do que você busca, aí sim vem a persistência. Teimosia, por exemplo, é você querer mudar alguém que não quer mudar. É você querer encaixar vitória dentro de uma cidade pequena. Então, existe coisa que a gente tem que ter um senso comum também em perceber. Então, eu adorei essa pergunta também, como todas que você tem feito, porque é algo que eu gosto muito de separar. O que é persistência? Teimosia é quando você está lutando por algo que não vale a pena e algo que você tem certeza que não vai dar certo, sabe? Então, querer mudar alguém que não quer mudar, querer conquistar um cliente que não quer ser cliente seu. Nem todo mundo é potencial cliente para a gente. Está tudo bem. Essa frase está tudo bem, eu adoro repetir ela. Perfeito. Então, a alta performance aí em tempo de pandemia, no meu ponto de vista, está muito a ver com o que você disse. Não é a hora de inventar, é a hora de adaptar. Perceber o que você tem. Perfeito. Tudo mudou, o mundo. Nós estamos vivendo um momento que nunca, talvez, houve na nossa geração, né? Um momento como a gente está acontecendo com a pandemia. O meu ponto de vista não é você sair inventando, até ninguém está inventando a roda, ninguém está criando a pólvora. Isso já foi criado há muito tempo. Nós que buscamos ser mais sábios, posicionarmos como produto, como serviço no mercado, o meu ponto de vista é que você busca adaptar. Do que eu faço, como que eu posso adaptar a essa conjuntura? Do que eu faço, como que eu posso adaptar ainda mais o meu cliente? Cliente não compra serviço ou produto. Cliente compra a experiência que nós criamos com ele. É a experiência que eu tenho no Velox que faz eu querer comprar você cada vez mais. É a experiência que eu tenho no Velox que faz eu indicar o Velox para todas as pessoas que estão assistindo agora. Então, é a experiência que o cliente compra. Não é hora de inventar, é hora de adaptar. Talvez, do meu ponto de vista, então, vai fazer... Vou puxar dois ganchos aqui. Eu vou aproveitando, assim, primeiro dizer que essa live, gente, é para depois assistir 200 vezes. Até a gente pegar esse conteúdo todo que o Lucas está trazendo. Lucas, obrigado pela sua generosidade de estar aqui transmitindo isso para a gente com tanta clareza, com tanta segurança, porque acho que tem isso também, né? A gente tem muita gente que tem conhecimento, a gente está nessa fase da obesidade mental, como você sempre fala bastante. Muita gente que leu no livro, mas você está falando com ganho de causa, ou seja, você viveu as coisas que são da sua experiência. Eu lembro quando eu fiz o MAP, que você falou no palco, você dizia, eu só consigo conduzir as pessoas por estradas que eu já andei. Já conheço, eu não posso levar o caminho que eu não conheço, né? Então, deixa eu aproveitar dois ganchos de estradas que você já andou. O primeiro, você falou ali sobre a teimosia, e nesse ambiente de pandemia que a gente está vivendo, tem gente reclamando que o cliente está teimando em não comprar. Esse cliente é teimoso, não quer comprar de mim. E você trouxe também esse ponto de vista do Velox. Então, eu vou puxar um pouco aqui para a área de vendas, que tem muitos empreendedores aqui acompanhando a gente hoje. Claro. E quando a gente fala de vendas e do cliente teimoso, inclusive tem sido alguns pedidos para que eu faça um conteúdo específico sobre tratar objeções. Eu estou vendo até que o Alberto Martin está aqui acompanhando a gente. Mestre, abração para você. Quem sabe a gente não faz alguma coisa também juntos aí. Imagina esse trio juntos, gente. Esses três tenores. Aí realmente o céu é o meu limite. Então,
quando a gente fala sobre essa teimosia do cliente, as pessoas pedem muito para eu discorrer, para eu desenvolver sobre objeção. Como tratar essas objeções. E a objeção, muitas vezes, é uma transferência de responsabilidade para o cliente. Não estou dizendo sempre, mas em alguns casos, a gente vê que tem uma objeção do cliente, mas as pessoas esquecem as auto-objeções. Ou seja, quando o vendedor vai para o cliente e ele mesmo está cheio de crença limitante. Ele mesmo está consciente ou inconscientemente tendo objeções sobre a sua própria venda. Até mesmo, às vezes, quando a pessoa está tentando se preparar muito, não vou fazer aqui, e o cara vai perguntar isso, eu vou responder aquilo, ele vai perguntar isso, eu vou responder aquilo. Tá, e o cliente toma um caminho totalmente diferente, porque o cliente é um ser humano, cada ser humano tem um universo de variedades e possibilidades dentro de si mesmo, então você chega lá, o cliente age tudo diferente. Como é que você pode ajudar a gente nesse ponto de vista de mindset para aumentar performance em vendas, trazendo esses dois, esse divisor de águas, assim, de um lado, como que eu encaro, enfrento e, na verdade, lido com essa objeção do cliente, qual é a forma mais fácil de eu fazer isso, e como é que é a forma de eu identificar quando essa objeção é minha mesmo, quando é uma auto-objeção. Como é que você poderia dar um ponto de vista para a gente sobre isso? Na verdade, a melhor dica de venda que eu passo para as pessoas é a teoria dos 2 Cs. Separar o que é conhecimento e o que é convicção. Alguns vendedores têm conhecimento, mas não têm convicção. Alguns vendedores têm convicção, mas não têm conhecimento. E você descobrir o que está faltando você enquanto vendedor. E o maior erro que as pessoas praticam, às vezes, quando vão vender, é lidar com o vendedor dentro das suas crenças, como que você falou. É como se o cliente fosse igual a ele. Pessoas que adoram pedir desconto, querem dar desconto em tudo. Na alucinação que a PNL ensina, né? Não vou fazer isso porque se eu fizer isso ele não vai fechar comigo. Então, o maior diferencial de um vendedor, no meu ponto de vista, e aí eu trabalho dentro de uma técnica da teoria dos 2 Cs, é quando você tem convicção. Vou contar para você uma história dessa semana passada, na verdade. Muitas pessoas me procuram no WhatsApp, pedindo que eu gravo áudio, etc e tal, sobre dicas de venda. E a pessoa falou assim, Lucas, me dá uma dica de venda aqui que eu não estou conseguindo vender nenhum projeto. E era um projeto que a pessoa vendia. Eu falei, olha, com esse tom de voz nem eu compro o seu. Então, assim, jamais compraria. Você não tem... A convicção, ela sobrepõe o conhecimento em alguns momentos. Eu sempre falo assim, eu, Lucas, não me considero uma pessoa inteligente. Eu me considero uma pessoa cara de pau, às vezes, muito, e uma pessoa que tem coragem. Eu tenho coragem. Eu me disponho a pagar o preço. Por isso que eu falo que querem as nossas medalhas, mas não querem as nossas cicatrizes. Talvez existirá uma pessoa com muito mais formação do que eu, com muito mais conhecimento do que eu na área, inclusive, que eu atuo. Só que o meu nível de convicção é tão alto que eu consigo inspirar as pessoas a acreditarem nisso também. Então, a melhor forma de você posicionar com o seu produto em uma venda, primeiro é a convicção que seu produto vale aquilo. Porque a primeira coisa que o cliente vai fazer é perguntar o preço, né? Quanto que custa. Você sabe disso muito bem. Então, é trabalhar a convicção. Quando você trabalha a convicção, você não vai imaginar o cliente com dúvida. A dúvida do cliente está na sua cabeça antes de estar na cabeça do cliente. A dúvida que paira em sua cabeça, antes de chegar na cabeça do cliente, está na sua. Então, eu, por exemplo, quando eu pego o telefone para ligar para alguém, quando eu vou ofertar um produto meu a alguém, primeiro eu tenho a convicção que louco ele se não fechasse comigo, porque o meu produto é maravilhoso. Eu tenho essa convicção, eu falo isso genuinamente. E segundo, que em momento algum eu penso na objeção dele, porque internamente eu não tenho. Agora ele tem uma caixa de ferramentas que, se acaso ele trouxer alguma objeção, eu vou aprender a lidar com isso. Não sei se fez sentido para você, eu acho que eu nunca tinha falado com você sobre total. Isso ainda. A Camola comentou. A Camola comentou aqui que o melhor é ter os dois, né? Ter o conhecimento e ter a convicção clara. Exatamente. O melhor é ter os dois. Você tem mais, mas é necessário ter os dois. Perfeito. Agora deixa eu te explorar um pouquinho mais, vou abusar agora, trazendo para um universo de interseção entre a gente, que foi, você há pouco tempo participou do Velox Black, que é um grupo, para quem não conhece, é o meu grupo de mentoria, onde eu trouxe ali o Dream Team dos meus clientes que já tinham passado pelas mentorias e só estavam no Black os meus clientes que passaram pelos núcleos e tiveram a experiência de dobrar o faturamento ou mais. O Lucas, inclusive, triplicou. A gente tinha cliente que quadruplicou faturamento da empresa, ou clientes que tinham formado um produto 100% dentro do programa e trouxe para lá. E o Lucas foi ele teve 2 momentos muito importantes com a gente no Velox. O primeiro é que o Lucas trabalha com a parte, inclusive hoje eu considero o meu mentor na área comportamental, na área emocional. A gente conversa demais, a gente está sempre muito próximo. Ele me ajuda a manter o meu equilíbrio emocional com os pontos de vista, uma pessoa que tem uma maturidade
nível comportamental e emocional invejável, admirável, na verdade. E eu vou ajudando o Lucas a sair desse... Não sair, mas se transportar em alguns momentos desse ambiente da subjetividade, que são as emoções, né? Como é que eu defino amor? O que é o amor? O que é felicidade? Tem tanta gente aí tentando ensinar, inclusive, felicidade. Como é que você define isso sem colocar isso no modelo de uma caixinha de alguém? Sem que você seguir um modelo que alguém te falou que aquilo é felicidade. Esse é o universo da subjetividade que a gente tem que respeitar, que a gente tem que experienciar. Tá tudo bem, mas que é muito difícil eu dizer para a pessoa que aquilo é uma verdade absoluta, que esse é o certo. Faça isso e você vai ser feliz. Eu sei lá se o cara vai ser feliz. Tem gente que tem menos do que eu, tá vivendo outra vida. Então, eu quero te explorar nesse sentido de como é que foi a sua experiência no Velox, que é um treinamento, que é uma mentoria, um conjunto de mentorias específico para tracionar vendas, para ativar mercado, para trazer grana em 30 dias, de alguém que vem desse universo que é da apreciação, do respeito ao outro, etc. Como é que você equalizou sentimento com indicador? Resumindo, como é que você equalizou? Como é que foi a experiência para você equalizar sentimento, emoção com indicadores? E talvez seja o nosso maior ganho, né, nessa parceria nossa, quando eu tenho a honra de você falar que eu te ajudo e você faz isso comigo também, porque realmente eu sou o cara das emoções, né, eu sou o cara de trabalhar essas emoções todas e você vem com essa parte mais racional, mensurando mais, trazendo indicadores e tem me feito crescer muito. As minhas palestras se tornaram muito melhores a partir disso. Quanto ao Velox, no meu ponto de vista, foi a melhor escolha que eu fiz no mês de abril. Né? Especificamente no mês de abril, pela situação que nós estamos vivendo, essa pandemia, e talvez eu não teria alcançado os resultados que eu alcancei. Talvez não, certamente eu não teria alcançado. Porque o Velox ele apresenta como acelerador de vendas de uma forma prática e assertiva. Eu falo isso genuinamente, porque para eu endossar um trabalho de alguém, eu tenho uma crença que primeiro eu tenho que ter resultado, senão fica motivacional. Por mais que algumas pessoas achem que eu sou da área motivacional, eu não me considero. Eu me considero da área inspiracional. Eu inspiro as pessoas. Até porque motivação vem de dentro, né? Ou você quer ou você não quer. Não existe despertar em alguém o fato de querer, né? Então, o Velox, para mim, você, por sorte nossa, conseguiu apresentar de uma forma ainda mais assertiva todo o seu conhecimento. E é um passo a passo. Aparentemente pode parecer um pouco assim desafiador para trabalhar, mas é tão prático, porque o passo a passo que o Velox apresenta para a gente, da forma que foi para mim, e eu usei, eu não sei se pode falar o nome de uma técnica lá que eu usei, cara, que foi assim, você perder 10 mil a mais em uma semana. Oi? Pode falar à vontade, não tem problema. Sem spoiler. Tá tudo aberto. Então foi muito bacana. E eu comecei a vibrar muito positivamente, porque eu ia aplicando as técnicas que você ia passando e eu começava a vender muito mais. Só que além de vender muito mais, foi aumentando em mim o que eu acabei de falar, a convicção. Porque quando você passa por alguma situação que você não espera, nós empresários, nós empreendedores, a tendência é a convicção baixar. E só reforçando essa parte de conhecimento e convicção, conhecimento sem convicção é obesidade mental. Não adianta você ter 300 faculdades se você não souber aplicar o que você aprendeu. Né? Então, como a Camola brilhantemente falou, tem que ter os dois. Mas é importante que você tome consciência de como que está navegando aí. E voltando para o Velox, eu quero te parabenizar publicamente por esse projeto. Né? Foi uma surpresa. As pessoas talvez estejam até assim, mas como que o Lucas está tão conectado, ainda mais conectado com o Arthur nesses dias? Hoje alguém perguntou, rapaz, está lindo ver vocês dois nessa conexão. É porque, de alguma forma, você conseguiu sintetizar, no meu ponto de vista, tudo que você faz com maestria. E você tem um valor muito forte, uma coisa que você faz diferente das outras pessoas. E eu fiquei muito emocionado vendo você fazer isso com a gente durante o mês de abril, que eu não vi ainda na história. Eu falo isso de coração para você, eu não vi ainda na história alguém que se preocupa tanto com o cliente como você se preocupa. E já que eu falei isso para você, você de fato simula estar de mãos dadas com a gente. E não somente entrega as ferramentas no Velox, além de você entregar as ferramentas, eu me sentia acolhido, eu me sentia inspirado, e toda essa energia eu chegava com ela no trabalho com muito mais resultados. Então, o Velox é sim, talvez seja o melhor momento que você escolheu para criar essa ferramenta, e foi um acelerador de vendas, e vem projetos novos aí, tem alguma coisa a ver com diplomacia, não vamos soltar tudo, né? Tem muita coisa chegando a partir do Velox. Eu já te falei, que qualquer testemunho que você precise, eu recebi esses dias de um cliente, eu vou transferir isso para você também. Ele falou assim, Arthur, no dia que você precisar de um testemunho, você me considere um avatar transformado. Então, que é uma linguagem do marketing digital, etc. E eu também, eu vou confessar uma coisa aqui que eu usei
durante o Velox, que o Lucas, a gente não parou para falar sobre isso, ele vai conhecer aqui junto com vocês pela primeira vez, mas quando eu fui elaborar o Velox, quando eu fui elaborar esse primeiro plano de mentoria, que assim, eu passei anos, tem 6 anos de núcleos pelo menos, ou seja, 6 anos das minhas mentorias que são individuais, 15 anos com a DPI, 22 anos no mercado. Eu nunca entreguei um trabalho em grupo como eu estou fazendo agora no sistema de mentorias, que é o Velox. É a primeira vez que eu estou me abrindo para poder ajudar as pessoas no nível, jogar um jogo maior. Realmente, antes eu estava na minha zona de conforto, que, pô, eu acordo com a minha empresa 60 dias comercializada. Então, se eu não vender nada, eu tenho 60 dias da minha empresa que eu posso ficar. Eu estava numa zona de conforto, mas não estava legal. Parecia que eu já... Sabe quando o jogo começa a perder a graça? Eu falo, eu vou lá, já sei o que eu vou fazer. E o Velox veio nesse momento para poder trazer esse desafio para mim. E o Lucas foi muito presente na elaboração do Velox, porque eu considero que a vida é aspirar e inspirar. Inspirar é aquela crença que a gente tem de que tudo vai dar certo, que a gente consegue. A inspiração, a gente expande as possibilidades. Mas a aspiração, que eu desejo, ela foca. Então você tem que focar. Se você deseja tudo, como o Lucas bem falou, quem quer ser bom em tudo, vira excelente em nada. Então a aspiração, ela exige você foco. E a inspiração exige essa exploração, essa expansão. Então esse é o nosso movimento empreendedor. A gente expande as possibilidades e foca para resolver um problema. Expande as possibilidades e foca para resolver um problema. E tem uma ferramenta, Lucas, no Velox, que chama a uma palavra. É isso mesmo, gente, não é erro de concordância, não. O nome do exercício é a uma palavra. E o Lucas descobriu a uma palavra dele lá, eu também, um exercício muito forte disso. E como que pode uma coisa tão simples, quase banal, e eu lembro que uma vez, eu vou ser bem rápido nisso, tá? Eu lembro que uma vez eu fui fazer um treinamento nos Estados Unidos, e lá tinha um exercício para fazer, eu e mais 650 pessoas do mundo inteiro, todas as línguas falando dentro do auditório, fantástico. E aí, em algum momento, eles passaram uma atividade. E essa atividade você tinha que levantar e ir para o lado de fora do auditório para fazer. Lucas, 650 pessoas. 649 levantaram, foram fazer o exercício, eu fiquei igual uma criança sentado, travado, paralisado. Eu não conseguia fazer. E aí, obviamente, né, veio um trainer, sentou do meu lado e falou assim, o que está acontecendo, cara? Que um negócio tão besta desse, é besta, mas eu não consigo. Eu levanto, eu falo, não, agora eu vou, e volto. Eu não conseguia levantar dali. E essa pessoa estendeu a mão para mim e falou, a primeira coisa, eu preciso que você escolha mudar. Se você disser para mim, eu escolho mudar, eu vou te ajudar até o último nível. Mas se você disser, eu não quero mudar, aí eu não posso interferir no seu universo. E essa pessoa me ajudou, a gente fez ali um exercício de 15, 20 minutos, dali para frente eu liberei aquilo na minha vida, nunca mais aconteceu. Esse exercício dá uma palavra, não sei se você vai lembrar, mas era um exercício simples e que teve gente que ficou assim, 1, 2 dias. E quando virou, quando fez o exercício, depois quem está no Velox vai saber o que é. É maravilhoso. E como que os clientes vieram automaticamente, como se fosse um imã de cliente, uma coisa tão simples. Gente, não tem abordagem, você não tem nem que ir lá vender, oferecer para o teu cliente, o cliente bate na sua porta, desde que você descubra essa uma palavra. E hoje eu estou revelando aqui que esse exercício foi baseado na minha experiência junto com o Lucas, principalmente no MAP, onde, quando eu fui fazer o MAP, está lá gravado. Lucas, tem o quê? Uns 2 anos que eu fiz o MAP? Tem 2 anos, tem 2 anos. Então, fazendo agora em março. O meu testemunho está gravado há 2 anos. Meu testemunho está gravado esse tempo todo lá, onde eu falei assim, que quando eu cheguei no MAP, eu tinha acabado de fazer a experiência lá por esse curso da SAZED, eu podia perfeitamente chegar no MAP e dizer, eu já sei tudo isso aqui. Mas não, eu me abri, eu fui para o ponto de vista do aprendiz e teve um exercício do MAP sobre identidade que virou uma chave para mim maravilhosa. 2, 3 anos atrás eu estou falando. E hoje, desenvolvendo um produto, eu estou falando de 45 dias atrás, tá, gente? Finalizando o meu produto, eu trouxe um exercício que vem de lá. Por isso eu puxei a pergunta de como é que a gente traz do subjetivo para os indicadores. Então, isso que a gente está fazendo aqui hoje, de trazer esse bate-papo com o Lucas, gente, isso vai reverberar para vocês pro resto da vida, desde que vocês estejam abertos, entendam a preciosidade que é ter um cara como o Lucas, passando essa energia, esse conhecimento, essa sabedoria para a gente. Eu gosto muito da frase, né, de que ajudar é uma virtude, mas saber quem ajudar é sabedoria. E o Lucas tem hoje isso. Lucas, te parabenizo pelo seu trabalho, cara. Parabéns pela sua jornada.
Vou terminar aqui, a gente está indo para os nossos últimos 5 minutos aqui. Tempo voa. Se pudesse, né? Conversar com vocês, com você aqui está sendo maravilhoso, tempo voando. Antes da gente finalizar, eu ainda tenho uma pergunta final, mas antes de eu fazer a pergunta final, Lucas, eu queria que você deixasse seus contatos, queria que você dissesse para a gente para onde que você está indo, como é que as pessoas encontram o seu trabalho. Acho que as pessoas às vezes falam comigo, pô, Arthur, mas aí você vai chegar lá e vai parecer que você está vendendo. Eu falei, meu amigo, a vida é uma troca, tem contrapartida. Você acha que você vai vir aqui, você vai absorver, só receber não vale, pô, você tem que também dar um pouquinho de atenção para a gente. Eu quero agora, gente, que vocês que estão acompanhando, nesse momento exato, 36 pessoas acompanhando a gente, que vocês entreguem uma atenção de qualidade para ouvir do Lucas. Lucas, eu queria que você dissesse para a gente como é que a gente te encontra, como é que essas pessoas podem encontrar o seu trabalho, quando é que vai ser a sua próxima ação, o seu próximo treinamento. Fala para a gente um pouquinho disso aí. Ô Arthur, meu irmão, primeiro, muito obrigado. Eu não sabia dessa experiência aqui do que você tinha tido no MAP, de quanto que isso te tocou. Para mim, eu volto e meio assisto seu depoimento, até ele gravado, e é para mim um presente que você disse lá. E, de fato, a nossa conexão, acho que quem está assistindo essa live tem certeza do quão genuíno está sendo a nossa parceria, a nossa contribuição mútua aí, né? E a melhor forma de me encontrar é a partir do Instituto Lucas Fonseca, a empresa que leva o meu nome. Para quem não me segue aí, que está assistindo pelo Arthur, Lucas Fonseca Oficial no Instagram. E eu sou a prova viva que tudo é possível. Eu tenho uma crença que eu vim ao mundo para inspirar as pessoas a acreditarem que tudo é possível. E aí, nesse intervalo de vida, porque nós estamos aqui em uma passagem, né? Claro que eu vou depois dos 100 anos, mas a gente está aqui numa passagem. Deus vai me presenteando muito com pessoas como você, com pessoas incríveis que estão aqui assistindo a gente. Agora que está finalizando, eu posso contar um segredo. A minha tela travou, eu não estou vendo você, eu não vejo quem está aqui. Agora eu posso contar. O show não pode parar. O show não pode parar. Se eu contasse antes, eu ia talvez parecer dramatizando, né? Então eu tive um desafio enorme de fazer uma live sem te ver e sem ver quem está aqui com a gente. Minha tela está travada e fiquei com medo de tirar aqui para acompanhar. Aí está cena dirigindo na chuva. Tô literalmente assim, mas a energia está aqui, o coração está aqui. Eu imaginei ser cego aqui sem estar vendo as pessoas. Então eu doei meu coração para vocês neste momento. Começou realmente o cara do sentimento, das emoções. Quero te agradecer muito, Arthur. E para mim foi um grande presente. Há um bom tempo eu não experimentava uma felicidade tão grande como eu estou experimentando neste momento, pelo cara tão genuíno como você é. Imagina as pessoas incríveis que estão aqui. Depois eu vou ver quem serão as pessoas que estão aqui com a gente. Para mim, é isso que me move cada vez mais. É isso que me faz acordar de manhã, às vezes cansado, mas conectado com esse propósito. Joia. Bom, 1 minuto e 50 faltando. Gente, quero dizer para vocês que, da mesma forma, meu coração está aqui por vocês também. Quem quiser saber um pouquinho mais do nosso trabalho, pode procurar lá, acesse o meu site, arturgalvão.com.br, entra para a comunidade. A gente está com Velox, que as inscrições vão até terça-feira só. A gente já tem mais da metade da turma. A gente já formou nas primeiras 24 horas mais da metade da turma. A gente está aí caminhando aí para as últimas 4 ou 5 vagas. Vai ser um prazer poder trazer vocês para esse caminho. Eu vou pegar esse gancho do Velox e a gente está nesse momento aí de pressão no mercado, onde todo mundo está se reinventando. Eu falo que o maior efeito do vírus é acabar com as vias respiratórias, ele danifica e as empresas estão ficando sem oxigênio financeiro. A gente está vivendo uma apneia financeira no mercado, uma apneia financeira nas empresas. Então, Lucas, faltando 1 minuto, que uma palavra você deixaria para a gente encerrar esse papo, para encorajar, inspirar, empoderar essas pessoas que estão assistindo a gente agora e falar uma palavra para essas pessoas reverberarem ao longo da noite, do final de semana, para elas conseguirem dar um primeiro passo, sair de onde elas estão e realmente viver essa vida de prosperidade, essa vida plena. Que uma palavra você deixaria para o meu pessoal? Uma palavra. Continue. Continue. Muito bem. Lucas, brigadão pela sua presença. Gente, um beijão para vocês. Obrigado por vocês estarem aqui. Gente, que alegria estar aqui com vocês. Estou virando o jogo. Por que não? Gente, que os nossos sonhos sejam sempre guias das nossas decisões e escolhas. Vamos em frente. Beijão. Tchau, tchau. Valeu. Até a próxima.